bilhete, porque no Dedé eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DR. Subir aqui no morro, tem a boca e treme. Não tem mole pro exército, violência PM. Não dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dedé também é terra de Deus. Ei, Deus! DJ! Hoje eu tenho mais de 700 quadrados. Quase todos do trem, traficantes armados até os dentes. Essa mídia aí que distribui, cara, por aí vai. O resto do mundo, essas armas são usadas para fazer guerra.